Olá, então, boa tarde. Vamos aqui ao terceiro e derradeiro vídeo dos antimicrobianos, falando muito superficialmente, mas de forma bastante enfática, sobre o desenvolvimento de novos antimicrobianos, bem como algumas novas alternativas. O roteiro é mostrar um pouco de como se desenvolve um novo antimicrobiano, que tem similaridades bastante grandes com outros fármacos, desinteresse da grande indústria farmacêutica em desenvolver antimicrobiano, risco que nós temos de não ter novos antimicrobianos, a gente já viu isso mais ou menos no cenário anterior, estratégias farmacêuticas, que têm sido algumas delas para a obtenção de um novo antimicrobiano, e novas fontes desses antimicrobianos. Então, aqui já numa fase quase final de desenvolvimento do antimicrobiano, nós temos aí mais ou menos 100 candidatos, depois de partir de 1 milhão de espécies e compostos e fontes, nós chegamos lá a extratos, quando é produto natural, chegamos a mais ou menos 1 ou 2 que têm potencialidade de mercado. Esse processo, vocês têm que entender que, além da dificuldade de encontrar uma substância que tem atividade antibacteriana e que não tem atividade anti-humana, é um grande desafio. Os alvos bacterianos, em função da simplicidade da célula bacteriana, não são muito diversos do que nós já conhecemos. Isso, quando é, por exemplo, um antiviral, nós temos mais dificuldade ainda, né? Porque os vírus são estruturas infecciosas, não vivas, mas estruturas infecciosas bastante simples. E isso custa, segundo a indústria farmacêutica, algo em torno de 2,5 bilhões de dólares, né? E, segundo a indústria farmacêutica, todo esse investimento não é compensador sob o ponto de vista econômico, ele acaba não gerando lucro, e diz a indústria farmacêutica que, na verdade, a sua ação no desenvolvimento de antimicrobianos é quase filantrópica, né? Não é bem assim, evidentemente, aqui mais uma forma de mostrar o processo de obtenção de um novo antimicrobiano. Aqui nós estamos falando mais ou menos em tempo, né? Então, você tem aí nas fases de desenvolvimento pré-clínico, antes de entrar nos trials, antes de entrar nos ensaios clínicos, toda a parte de atividade in vitro, seleção de atividade antimicrobiana, farmacodinâmica em modelo animal, farmacocinética em modelo animal, toxicidade, obviamente, tudo isso é feito numa fase pré-clínica. Depois, partindo, então, depois dos ensaios in vitro, ex vivo e modelo animal, nós partimos para os estudos pré-clínicos de segurança, de atividade, até que se chega lá na fase 4, onde o fármaco é aprovado e vai, então, ao seu uso global. Isso pode levar em torno de 5 anos, a maior parte dele na fase pré-clínica. Se você somar os anos, vai estar algo em torno de 10 a 12 anos para se obter um novo antimicrobiano. Em 2019, esse artigo que foi publicado na Antibiotics mostrou um pouco do pipeline dos novos antimicrobianos que estavam sendo desenvolvidos. Como vocês podem ver, em fase 4, nós temos algo aí ao redor de 2 ou 3 novos antimicrobianos, tá? E desses, apenas alguns são realmente uma nova entidade química, portanto, uma nova droga, e outros são derivados, né? Não tem alterado muito esse processo ao longo dos anos. Nós temos tido vários que ficam na fase 2, na fase 3, não passam daqui, e, portanto, não chegam à fase 4 e à fase de uso. Isso tem demonstrado uma estabilidade em níveis muito rasos, em níveis muito baixos de desenvolvimento de novos antimicrobianos.
Esse outro artigo fala sobre barreiras econômicas para desenvolver um novo antimicrobiano e fazer pesquisa e desenvolvimento nessa área e algumas alternativas para isso. Então, ele fala que, por exemplo, as empresas farmacêuticas estão se afastando do desenvolvimento de novos antibióticos, é verdade. Grandes empresas como a Novartis, AstraZeneca, Sanofi, Bristol, Allerga abandonaram programas de pesquisa em antibióticos, a Glaxo continua, a Roche tem alguma coisa, a Pfizer também. Custo de pesquisa e desenvolvimento em ensaios clínicos tem um grande risco financeiro, porque todo esse investimento pode chegar na fase 4 e não se converter num êxito econômico. Os antibióticos propiciam retornos modestos, economicamente falando, em comparação a outras classes de fármacos. Isso faz com que a companhia farmacêutica, especialmente a grande companhia farmacêutica, direcione os seus esforços econômicos e os seus esforços técnicos, os seus esforços de infraestrutura para desenvolver antihipertensivo, antidepressivo, medicamentos redutores de colesterol, etc., que são muito mais lucrativos, a maioria deles de uso contínuo. Os novos antimicrobianos são normalmente usados apenas como agentes de último recurso, é o que a gente faz. Quando tem um novo antimicrobiano, uma nova entidade química, nós reservamos para tratar as infecções mais difíceis de serem debeladas, porque o micro-organismo é resistente. Isso faz com que esse novo fármaco não seja muito utilizado. E, além disso, o surgimento de micro-organismos resistentes pode reduzir o período de vida útil desses antibióticos. Então, aqui alguns outros exemplos, né? Antibiótico terapia costuma ter curta duração, já dissemos, e aqui faz uma comparação, né? A atorvastatina, por exemplo, teve vendas anuais de 12 bilhões de dólares antes de perder a patente. A Levo, vendas anuais de 2,5 bilhões de dólares. Portanto, bem menos, apesar disso, ainda é um mercado atrativo, embora bem menos atrativo que outros produtos, outros medicamentos ou vacinas utilizadas na prática médica. Bom, qual é o risco do desinteresse da indústria farmacêutica em desenvolver e produzir antibiótico? Escassez de alternativa para o tratamento das doenças infecciosas, restrições e aumento do risco dos processos invasivos, como nós já vimos, aumento consequente da mortalidade, aumento dos custos de saúde, mais internação, por exemplo, e até desabastecimento, na medida que diminui o número de plantas industriais que produzem novos antibióticos. Algumas estratégias farmacêuticas vêm sendo propostas, eu não menciono aqui, uma estratégia não farmacêutica, mais de política pública, que antecede as estratégias farmacêuticas. Tem sido utilizado na Inglaterra um novo plano, né, sugerido pelas indústrias farmacêuticas em acordo com o Ministério da Saúde Pública inglês, que é uma compra tipo compra de Netflix, né? Você assina o desenvolvimento de determinado antibiótico, quando ele ficar produzindo, você vai pagar um tanto por mês, usando ou não usando. Então, você vai solicitar na medida da sua necessidade, mas você vai pagar o mínimo necessário para manter o interesse econômico da indústria. Isso é um passo adiante, né? E que se está pensando hoje também para a vacina, manter o interesse industrial, o interesse econômico industrial, com auxílio de políticas públicas de incentivo econômico. Algumas estratégias farmacêuticas para obtenção dos novos antimicrobianos vêm sendo propostas. Esse artigo foi publicado há relativamente pouco tempo. Então, a maioria dessas estratégias, quase a metade delas, resultam em antimicrobianos per se, ou seja, substâncias que atuam inibindo o crescimento bacteriano. 70% tentam buscar novos alvos, novas enzimas, por exemplo, relacionadas à síntese de proteína, novas rotas metabólicas. 20% atuam em alvos antigos, como, por exemplo, síntese de parede celular, as mesmas enzimas envolvidas. E 10%, apesar de ter atividade antimicrobiana, não se conhece o alvo preciso e, portanto, não se conhece o seu mecanismo de ação. Isso não é raro. Há antibióticos que até hoje não se conhece exatamente como eles atuam. O caso da tuberculose é um caso bastante emblemático, né? Os
microbianos utilizados no tratamento da tuberculose, tem alguns que têm ou ação pleotrópica ou ação desconhecida. Um outro tipo de estratégia farmacêutica é desenvolver potenciadores desses antimicrobianos que já existem. Isso não é novo. Os inibidores de beta-lactamase, utilizados junto, por exemplo, com a amoxicilina, o ácido clavulânico, é um inibidor de beta-lactamase. O ácido clavulânico se liga à beta-lactamase, que vai degradar a amoxicilina. Enquanto ele se liga a essa beta-lactamase, a amoxicilina faz a sua ação, portanto, ele é um potencializador da ação do beta-lactame. Outros potencializadores vêm sendo utilizados, um deles vem sendo desenvolvidos, ainda não utilizados, um deles são os inibidores do mecanismo de efluxo, aquele mecanismo que eu mostrei a vocês lá no primeiro vídeo, um mecanismo mais ou menos inespecífico que extrui de dentro da célula bacteriana o composto antes que ele atinja o seu alvo. Esses inibidores estão sendo desenvolvidos, até porque fluxo é um mecanismo de resistência também para alguns antitumorais, em alguns cânceres específicos, como, por exemplo, câncer de mama. Entretanto, até hoje, não há nenhum inibidor de bomba de efluxo, inibidor de mecanismo de efluxo em uso, em função dos que são conhecidos, ou os que já foram identificados, terem atividade tóxica incompatível com o seu uso. Reuso de novos fármacos, isso vem sendo uma das grandes propostas, um dos grandes encaminhamentos, reutilizar fármacos que já existem, inclusive com outra finalidade, com atividade antimicrobiana. Recentemente, nós publicamos uma revisão de antiparasitários que poderiam ser utilizados como antituberculosos, e isso vem sendo feito amplamente, vocês viram isso recentemente na Covid, inclusive com certo exagero. Anticorpos monoclonais também seria um auxílio ao sistema imune e um adjuvante ao tratamento com antibióticos. Imunomoduladores, potencializando a resposta imune. Alguns compostos antivirulência, portanto, compostos antifímbria, por exemplo, as bactérias utilizam, lembram lá da AIP, as bactérias utilizam fímbria, são aquelas estruturas que se fixam nos epitélios, né? Em conjunto, além de fibras, tem outros tipos de adesinas, cápsulas, fibras, etc., compostos que inibem exatamente esse mecanismo de ação. E um outro tipo de ação tem sido a fagoterapia, quer dizer, a utilização de fagos, lembram aqueles bacteriófagos que podem ter um ciclo lítico e um ciclo lisogênico? No ciclo lítico eles matariam as bactérias, portanto seriam muito específicos para determinadas bactérias. Isso não é muito novo, ele volta ao cenário, mas isso já foi utilizado lá no início do século passado na União Soviética. Outro tipo de estrutura que vem sendo, outro tipo de composto que vem sendo empregado são os probióticos para auxiliar, especialmente algumas infecções, particularmente infecções do trato gastrointestinal, inclusive para substituir o uso de antimicrobianos ou auxiliar esses antimicrobianos. A questão de fontes de novo fármaco, além de micro-organismos, tem se buscado fármacos em todas as fontes naturais que vocês podem imaginar. Os recursos hídricos, os recursos marinhos, por exemplo, vêm sendo amplamente buscados, as florestas amplamente exploradas. E a questão é que, muitas vezes, você não consegue mimetizar no laboratório aquela condição que existe na natureza e, portanto, você perde micro-organismos e perde potenciais antimicrobianos que estão na natureza, mas que você não consegue fazê-los produzir em laboratório. Uma estratégia inovadora, um grupo descobriu esse antibiótico, a teixobactina, que está ainda em fase de desenvolvimento, utilizando uma estratégia interessante, cultivando a bactéria no próprio solo onde ela vive naturalmente. Isso é uma estratégia nova, em vez de você criar um meio artificial, eles, através desse aparato aqui, conseguiram, um aparato relativamente simples, conseguiram cultivar e isolar o micro-organismo utilizando o próprio meio onde ele vive, e com isso eles isolaram a Eleftheria terri, e que essa produz a teixobactina, que tem uma atuação bastante forte contra bactérias gram-positivas, não atua em bactérias gram-negativas e parece estar relacionada à inibição da síntese de parede.
Outra estratégia que vem sendo amplamente utilizada são derivados dos velhos compostos. Então, vocês veem aqui a penicilina, tem uma ampla história de derivados, cefalosporina também. Você vai mudando, você mantém o farmacóforo é o coração de uma molécula, digamos assim, a estrutura ativa da molécula, você mantém o farmacóforo e vai agregando a esse farmacóforo uma série de radicais que potencializam a ação desse composto ou permitem o aumento do seu espectro. Isso é o que tem acontecido. Bactérias mais resistentes vêm sendo, para elas, vêm sendo desenvolvidos antibióticos mais ativos. Por exemplo, esses antibióticos aqui atuam com maior amplitude contra pseudomonas, a Cinetobacter, o que os primeiros beta-lactâmicos não faziam. A mesma coisa vai ocorrendo com as quinolonas, começou lá com ácido nalidíxico, e depois veio evoluindo, e hoje nós temos aqui uma quinolona, a moxifloxacin, que é a última geração das quinolonas, que está sendo, inclusive, empregada em estudos para o tratamento da tuberculose, e isso acontece também com os macrolídeos, aconteceu também com a tetraciclina, que era um substrato bastante comum do mecanismo de refluxo, e foi a partir da tetraciclina que se chegou a esse composto, a tigeciclina, que é bastante mais resistente a esse mecanismo e, portanto, ela atua contra bactérias resistentes à tetraciclina em função do refluxo. Conclusão desse vídeo, pelo menos, é que desenvolver novos antimicrobianos é tecnicamente, do seu ponto de vista biológico, difícil, em função da escassez de alvos, em função de ter que manter uma toxicidade seletiva, reduzir bastante a toxicidade para que se possa empregar ele na prática médica. Segundo as grandes companhias farmacêuticas, ele não é custo efetivo, economicamente falando, então é necessário ter políticas públicas, locais e globais para que se mantenha o interesse na produção de antibióticos, pelo menos nesse sistema econômico vigente. Os antimicrobianos conhecidos podem ser modificados quimicamente, e isso faz com que se tenha uma maior possibilidade de superar a resistência e aumentar o espectro de ação. Novas abordagens metodológicas poderiam aumentar a probabilidade de encontrar compostos naturais. Isso vem sendo tentado por vários grupos, utilizando várias fontes. Entretanto, a maioria desses estudos, por exemplo, estudos que são feitos no Brasil, eles param na metade, quando muito, na metade da fase pré-clínica de desenvolvimento, porque a partir de determinado momento é preciso que tenha uma inversão de recursos bastante significativa, e é preciso agregar aí a indústria, o que no caso brasileiro é uma missão bastante difícil. Novas alternativas adjuvantes podem potencializar os antimicrobianos existentes, portanto, preservando o que já existe, apenas fazendo com que eles possam ser ativos, por exemplo, contra micro-organismos resistentes. Finalmente, Nietzsche não era propriamente um homem das ciências biológicas, era um filósofo, mas, curiosamente, ele tem uma expressão que cabe bastante bem para as doenças infecciosas e as bactérias de uma maneira geral, né? Aquilo que não mata as bactérias, em geral, as torna mais fortes, mais resistentes. Obrigado, era isso que eu tinha para passar a vocês nesses 3 vídeos. Nosso encontro síncrono, nós podemos debater algumas questões que vocês achem e julguem interessantes, e podemos tentar tirar algumas dúvidas que eventualmente possam surgir. Obrigado, até o nosso encontro síncrono na semana que vem.